Olá, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente pega um texto devocional, A Revelação através das Gerações. É da série devocional 2025, da família Fé, Amor e Esperança, com data de 6 de novembro. A ideia aqui é ver como o texto aborda a revelação de Deus e essa responsabilidade entre gerações. Vamos investigar isso? Com certeza! O foco principal do material é mesmo essa dinâmica, né? Como uma geração afeta a próxima. Principalmente quando a gente fala de passar valores, propósitos espirituais. Isso tudo na visão do texto, claro. Vamos dar uma olhada nos argumentos que ele traz. Legal. O texto já começa, olha só, citando Mateus 11:11. Aquela parte sobre João Batista, sabe? Para dizer que a revelação divina é tipo progressiva, vem em etapas. E aí defende que o sucesso de uma geração não é só o que ela faz agora, mas o legado que deixa, né? Exatamente. E isso já puxa uma pergunta que o texto meio que joga no ar. Será que a geração de agora está sendo mesmo guardiã de uma palavra para a próxima? A ideia é preparar essa próxima geração para os dias de cumprimento dela, que seriam, assim, os desafios e tarefas que Deus teria para aquele tempo específico. O interessante é essa visão de responsabilidade ativa, sabe? De preparar o caminho. E tem o exemplo do João Batista que você mencionou. O texto usa ele para dizer algo forte. Aqueles que são o cumprimento da profecia sempre serão maiores do que aqueles que profetizam. Como essa ideia de ser maior se encaixa nessa responsabilidade entre gerações que o texto está descrevendo? Parece um ponto crucial. É uma ótima colocação, porque isso amarra direitinho com o que vem depois no texto sobre o tal conflito das gerações. A leitura que o texto faz é que a grandeza de uma geração, tipo a de João, estaria em servir de ponte, sabe? Quase que uma base para a próxima poder viver o seu próprio cumprimento. Por isso que o texto fala em largar a mão de impor modelos passados e focar mais em princípios pensando no futuro. Ah, entendi a ligação. Isso significa respeitar as diferenças, investir nos mais jovens e não se sentir ameaçado por eles, né? Não ter aquela coisa de competição. Faz sentido. E o material vai além, né? Menciona umas crenças bem específicas, tipo uma geração profética preparando a volta de Cristo. A grande comissão acontecendo numa colheita global e até coloca o Brasil como celeiro de missões. O que o texto quer dizer com tudo isso? Pois é, segundo o texto, essas crenças dão um senso de urgência, sabe? E uma direção para essa responsabilidade entre gerações. Quando fala do Brasil como celeiro, por exemplo, dentro dessa visão, sugere um papel de liderança no envio de missionários para o mundo todo nessa fase. Parece que o texto usa essas ideias para, dar uma sacudida na geração atual, para questionar o engajamento e até jogar a ideia de que talvez a juventude de hoje seja aquela que vai pregar o evangelho como testemunho do fim. Entendi. É bem direto. E nesse cenário todo, qual seria então a função prática da geração de agora? O texto chama de linhagem de pais e mestres, né? Isso. A função que o texto descreve é, bem completa. É recontar a história, é passar adiante a causa, o propósito maior e preparar ativamente a próxima geração. Aí entra aquela questão do que significa, na visão do texto, abrir caminhos e viabilizar processos. Exato. O que seria isso na prática? Parece que é facilitar mesmo. Tirar obstáculos, dar recursos para que a geração seguinte possa encontrar e cumprir o seu destino, que para o texto está ligado a preparar o cenário para a vinda de Jesus. Então, para a gente amarrar aqui, a mensagem central que fica desse material é que cada geração tem uma tarefa muito importante. Não é só viver o seu tempo, mas é ativamente preparar, capacitar a próxima geração para um propósito maior que é específico para ela. Exatamente. E acho que a reflexão final que o texto provoca é sobre essa dinâmica da continuidade, sabe? Do legado ativo. Mesmo deixando de lado as crenças específicas que ele menciona, a ideia é de uma geração abrindo o caminho conscientemente para a próxima, adaptando o jeito de fazer as coisas, focando em princípios que duram, em vez de modelos engessados. Isso é forte. A pergunta que fica no ar é o que realmente significa em qualquer área da vida abrir caminhos e viabilizar processos
para um futuro que a gente ainda nem consegue enxergar direito. Uma questão bem profunda para a gente pensar, baseada nessa análise de hoje. Obrigado por acompanhar a gente nessa conversa